E como um filho dos anos 80 e 90, é óbvio que a minha primeira introdução a esse personagem que eu não fazia a mínima ideia que existia, chamado Juiz Dredd, foi com o filme de 1995 estrelado por Sylvester Stallone. Um filme que pra mim na infância era mais um filme do Stallone de ação, só que mostrando ele como um super-herói futurista, mesmo sendo um policial super-herói. E eu adorei, é claro, tinha ação, explosões, visuais do futuro bem interessantes, perseguições de carros e motocicletas voadoras, e é claro, era engraçado pra caramba por causa de Rob Schneider. Só que com o passar dos anos eu fui começando a notar que os fãs desse personagem Juiz Dredd sempre reclamavam que o filme cometia erros horríveis na adaptação dos quadrinhos que deram origem a essa produção. Por exemplo, um Juiz Dredd que tira o capacete em poucos minutos de filme, sendo que nos quadrinhos o personagem nunca mostrou o rosto. E foi aí que eu fui tomando consciência de que, apesar de ser um filme divertido, ele era bem distante do que o verdadeiro personagem criado nos quadrinhos deveria ser. Até que chegou uma nova adaptação em 2012, que eu sinceramente não estava esperando nada, levando em consideração a falha adaptação que veio antes, só que acabou vindo como uma grandiosíssima surpresa que não só traz o personagem em seu espírito original, de acordo com os fãs, como pra mim é um filme de ação praticamente perfeito. Então vamos falar dele. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e antes de começar a falar de Dredd de 2012, aquela mensagem rapidinha. E lembre-se, se você gosta de filmes de terror, de ação, animações, animes, ou seja, trecheira da melhor qualidade, se inscreva no Trechando com Gus, porque aqui é sua casa. E Dredd, de 2012, é um filme dirigido por Pete Travis, que é um diretor que já tinha dirigido alguns filmes antes, mas eu só tinha visto um dele chamado Ponto de Vista, que eu não fui muito fã, pra ser sincero. Mas aqui ele traz essa nova produção que tem uma nova adaptação do personagem dos quadrinhos com o ator Karl Urban como Dredd. E já pra deixar bem claro, o filme já acerta em nunca mostrar a cara do ator, sendo bastante fiel ao mandamento dos quadrinhos, e isso mostra uma certa coragem do ator Karl Urban também, por aceitar um papel que mostra basicamente apenas a boca dele pra atuar. Além dele, você tem também a atriz Olivia Thirlby, eu não sei pronunciar o nome dela direito, mas ela interpreta a juíza Anderson, que é uma novata no Distrito dos Juízes e está começando a carreira agora, e ela também é uma mutante que é capaz de ler a mente das pessoas e ver as suas memórias. Então é um filme que, apesar de ser de ação e futurista, ele também brinca um pouco com o sobrenatural. Fora esse par principal, você tem um elenco bem interessante até no filme, que conta com a vilã sendo a Lena Headey, aquela do Game of Thrones, e também de um dos meus seriados favoritos do passado, O Exterminador do Futuro, Sarah Connor Chronicles, que ela fazia a personagem Sarah Connor na série, uma série bem interessante e bem menosprezada, que com certeza foi a melhor coisa que fizeram na franquia O Exterminador do Futuro, além dos 2 primeiros filmes. E aqui ela interpreta essa vilã principal que se chama Mama, exatamente, Mama. Uma personagem bem interessante e bem filha da que é basicamente a líder de uma organização inteira de traficantes de uma droga que está espalhada pela cidade chamada Slow Mo, que a gente vai falar depois dela. E em um papel bem menor nós temos também o Domhnall Gleeson, que é um ator que participa de vários filmes. Ele já fez Star Wars, O Regresso com Leonardo DiCaprio, mas aqui ele faz um papel de um técnico de computação que trabalha para a Mama e sofre extremamente com os abusos físicos de sua chefe. E só para dar uma base da história desse filme, vamos falar um pouco de como é a história do Juiz Dredd desde os quadrinhos. Lançada pela editora 2000 AD, as histórias do Juiz Dredd se passam em um futuro distante em que a lei agora é aplicada de maneira diferente. Em vez de todo o processo de prisão, julgamento e condenação, que é extremamente burocrático, no futuro, os próprios policiais, que são os juízes, vão às ruas e executam essas 3 etapas juntas. Ou seja, eles prendem, fazem o julgamento e dão a pena ali mesmo no ato, às vezes até de morte, dependendo do crime. E nessa nova organização de lei que tem os juízes, você tem o Juiz Dredd, que é o personagem principal, que é basicamente esse cara que é extremamente fiel à lei e incorruptível. Bem, esse é o básico da história desse herói, porque eu nunca li de fato os quadrinhos e outras pessoas podem contar mais da história dele. Mas basicamente essa é a base que temos para o filme. Sem ser uma história de origem
ou que mostra o início do personagem na força policial, o Juiz Dredd faz uma pequena descrição no começo do filme do que é toda essa história e como funciona essa aplicação de lei em Mega City 1, a cidade futurista que ele atua. Uma cidade que nos quadrinhos e no filme do Stallone é mostrada com tons muito mais cyberpunks, estilo Blade Runner. E aqui nessa adaptação eles trazem de volta um pouco para um tom mais próximo da nossa realidade. Uma cidade meio suja, meio pobre, velha e caindo aos pedaços, que mistura o futurismo com o tempo presente também. E é nessa cidade que temos o complexo de residências que se chama Peach Trees, que é onde a história vai se desenrolar de fato. Para começar, o Juiz Dredd atende um chamado de alguns traficantes que foram mortos e jogados do topo do complexo, que é um grande prédio, uma torre praticamente, com centenas e centenas de apartamentos que são residências de pessoas pobres. E ao atender esse chamado, ele leva consigo a nova recruta dos juízes, que é a juíza Anderson, que além de estar em sua primeira missão, também está sendo avaliada pelo Dredd se ela é capaz mesmo de se tornar uma juiz. E durante esse chamado, eles verificam que os corpos desses traficantes que foram jogados do topo do prédio também tiveram as suas peles esfoladas e eles foram drogados com uma nova droga chamada Slow-Mo, que é uma droga que faz a pessoa ver as coisas em câmera lenta e também de forma colorida e bonita. Ou seja, quem jogou esses caras do topo do prédio fez questão de não só esfolar a pele deles para eles sofrer, mas colocar o slow-mo no sistema deles para eles sentir a dor da queda e da pele esfolada por várias horas, já que é isso que o slow-mo faz. Elas desvirtuam a duração do tempo no cérebro do usuário. Nisso, os dois juízes fazem uma batida rápida e descobrem ali que existe uma rede de tráfico dentro desse complexo que é comandada por ninguém menos que Mama, a vilã do filme. Sabendo que foi descoberta e ela tá ferrada se mais juízes forem até o complexo para fazer batidas e prenderem ela, a Mama decide fechar o complexo inteiro do Peach Trees e prender os dois juízes lá dentro para que eles não passem a informação da organização dela para fora do lugar. E num anúncio bem honesto e bem ameaçador, ela fala no microfone do complexo inteiro, ela dá uma ordem para que todos os bandidões do complexo se espalhem pelo lugar e caçem os juízes, deixando uma mensagem bem clara e impactante para os dois. Juízes, vocês podem correr ou ficar aonde estão, não vai fazer nenhuma diferença. E nisso o filme é jogado em um subgênero de ação que eu não esperava ele fazer parte da primeira vez que eu assisti, de um filme Siege. E o que é um filme Siege? Essa é uma expressão em inglês que significa filme de cerco, ou seja, quando os heróis estão cercados. E os melhores exemplos desse subgênero são, obviamente, Duro de Matar, um dos meus filmes de ação favoritos da infância, The Raid Redemption, filme que eu falo a exaustão aqui, que eu adoro, que é sobre policiais que ficam presos em um prédio cheio de traficantes e eles saem na briga para poder sobreviver. E alguns filmes de John Carpenter, como O Assalto à 13ª DP, e segundo ele, até O Enigma do Horizonte fazem parte desse subgênero também. E uma das maiores vantagens desse tipo de filme é que você sente a tensão desse cerco a cada movimento dos heróis, e se for uma história bem escrita, eles têm que achar formas muito criativas de poder lutar pela sua sobrevivência dentro do lugar. E é exatamente isso que acontece em Dredd, porque além de você ser introduzido a esse universo que você já se familiariza bem rápido, a plot principal desse cerco não só desenvolve obstáculos bem difíceis e interessantes para os heróis, como também desenvolve eles como personagens de maneira que você se afeiçoa rápido a cada um. O Juiz Dredd, apesar de ser um cara meio unidimensional, que você só vê uma faceta dele e não é aprofundado um pouco mais sobre a história do cara, tem um apelo muito grande porque ele é um badass em todos os sentidos. Apesar de estar sempre sendo cercado pelos vilões, você nunca sente que ele não está no controle da situação, ou que ele não tem ideia do que fazer em seguida. Como a própria juíza Anderson diz no começo do filme, ele é um cara que possui duas coisas em sua personalidade: raiva e controle. E é isso que o ajuda a sobreviver durante o filme. Mas ele não teria muito sucesso se não tivesse uma parceira muito boa nessa personagem da Anderson, que também é muito bem desenvolvida e ela sim tem um fundo bem dramático, pois ela é uma mutante que
decidiu usar as suas habilidades para ajudar na força policial e ela se torna bastante útil durante a trama para ajudar o Juiz Dredd sempre estar na vantagem contra os inimigos, já que ela pode ler a mente dos bandidos. O filme é bastante ágil também em desenvolver essa relação tutor e pupila sem forçar a barra como outros filmes fariam, de deixar a coisa meio sentimental. É uma relação bem profissional entre os dois, de bastante respeito e com uma certa química que funciona muito bem. Você tem ótimas falas entre os dois, como em uma cena que a juíza Anderson explica por que ela não usa capacete durante a missão, porque isso atrapalha os poderes mentais dela, e aí o Juiz Dredd apenas responde: uma bala na cabeça vai atrapalhar muito mais os seus poderes. E assim, na questão de diálogo, de roteiro, o filme é praticamente perfeito em todo o seu desenvolvimento, mas a ação também não deixa a desejar. Apesar de não ser um filme que é extremamente extravagante, cheio de explosões igual o do Stallone, por exemplo, ele tem uma ação bem brutal e não se poupa em cenas cheias de sangue e cabeças explodindo. Tanto que o filme é de faixa etária 18 anos. Então quando o Juiz Dredd e a juíza Anderson têm que desbravar ali o complexo para poder sobreviver e lutar contra várias gangues que aparecem ali no caminho deles, é sangue, é tiro, é porrada, é tudo que tem direito. E assim, como um bom filmicide, toda a estrutura e geografia do lugar é muito bem aproveitada. A ação passa por vários lugares do complexo, com diferentes vilões e até mesmo um combate entre juízes que são corruptos e são invocados pela Mama para cuidar do Dredd. E aí sempre chega a hora desses vídeos que eu preciso falar de spoilers, e se você não viu o filme ainda, fica aqui a sua escolha, se você quer ver primeiro e depois continuar o vídeo, mas eu devo falar que essa cena dos juízes que eles vão até o complexo para caçar o Dredd, esses juízes corruptos, é só mais um exemplo de como a trama é eficiente e inteligente ao fazer várias viradas para trazer cada vez mais obstáculos para os heróis. E apesar do Dredd sempre conseguir se livrar desses obstáculos, às vezes por muito pouco, a maior evolução de personagem fica com a juíza Anderson, que no começo se mostra uma juíza um pouco insegura e que pode até cometer alguns erros, mas que pro final vai ficando cada vez mais confiante e se tornando uma badass junto com Dredd. E a gente agradece os roteiristas por não fazer dela aquela sidekick que é uma comediona, bem clichê de outros filmes que fica fazendo piadas pra deixar o clima mais light. Aqui não, aqui tem momentos que ela é até mais séria do que o próprio Dredd. E na questão do embate principal, que é entre o herói, o Dredd, e a vilã Mama, o desenvolvimento desse confronto é feito de uma maneira que eu adoro. O vilão e o herói vão se provocando durante o filme, mostrando que nenhum dos dois tá pra brincadeira, mesmo se um estiver em desvantagem contra o outro. Então tem um momento em que a Mama usa uma baita metranca pra metralhar uma parte lá do complexo inteiro, cheio de moradores, só pra pegar o Dredd, e acaba matando várias pessoas no caminho. O lugar fica todo destruído, e quando ela manda um grupo pra fazer a vistoria e ver se o Dredd morreu, a resposta vem nada menos do que o Dredd jogando um desses capangas lá de um andar bem alto da torre e simplesmente virando as costas pra deixar a mensagem: eu ainda tô vivo. Mas a melhor cena é quando o Dredd manda uma mensagem pra Mama lá pro final do filme, em um microfone que dá sinal pro complexo inteiro, dizendo: moradores de Peachtrees, a Mama não é a lei nesse lugar. Eu sou a lei nesse lugar. E Mama, se você estiver me ouvindo, é hora do julgamento. Judgment time. Putz, que cena maravilhosa. E assim, o final do filme é bem óbvio, o Dredd vai vencer a Mama no clímax, mas o jeito que ele mata ela é incrível, mostrando que ele é um badass sem piedade, e eu não vou dar muitos detalhes, esse detalhe eu prefiro não estragar pra você que ainda não viu o filme, mas fica a dica que se você lembra do final de Duro de Matar, com o nosso querido vilão Hans Gruber caindo do prédio, aqui é tão bom quanto, se não melhor até, com o Dredd fazendo a Mama provar do próprio veneno dela. E assim, esse é Dredd de 2012, um baita filmaço de ação que é pouco lembrado, acho que porque o filme foi um fracasso na época que foi lançado, apesar das boas críticas. Infelizmente a questão de ser um filme para maiores de 18 não ajudou nas bilheterias, e eu acho que por ser um personagem mais desconhecido do público também não teve um apelo na época. Mas aqui, eu faço um apelo, se você ainda não assistiu esse filme, vá assistir, porque pra mim ele é praticamente perfeito. Na execução, na história, no roteiro, nos personagens, e tem
1h e 35 de filme. Ai, que sonho de duração. Ou seja, o filme não tem gorduras, não tem aquele momento que você podia cortar que não faria falta. Tudo aqui é muito bem organizado no seu lugar e no final fica até um gostinho de quero mais. Porque apesar de todo o esforço e da jornada que o Dredd e a Juíza Anderson passaram naquela noite, o conflito termina com um clima de que tudo aquilo que se passou não foi nada menos do que um mero dia no escritório pro Dredd, e que vários outros dias tão iguais ou piores que aquele vão acontecer no futuro. E até hoje existem conversas de possíveis continuações. O ator Karl Urban fala que ele quer voltar a fazer o personagem. Existem outras histórias muito interessantes dos quadrinhos que podem ser contadas. Eu pessoalmente adoraria ver um personagem chamado Judge Death, ou seja, Juiz Morte dos quadrinhos, em alguma futura continuação. E houveram tentativas de voltar a esse universo com uma série que se chamaria Mega City 1, e seriam várias histórias nessa cidade e que talvez trariam o Juiz Dredd de volta, só não sei se seria interpretado pelo Karl Urban. Eu pessoalmente adoraria ver uma continuação desse filme, embora eu considere que ele já se sustenta sozinho. Eu acho que o Juiz Dredd é um personagem com potencial gigante para histórias futuras, principalmente que tocam nessas discussões sociais de lei e justiça. Eu acho até que o filme do Sylvester Stallone, apesar de ser massa velho, ação e tal, tem uma história interessante que joga o personagem contra seus próprios conceitos, já que ele nunca quebrou a lei, e naquele filme ele é acusado de um crime que ele não cometeu. Então assim, eu adoraria voltar a esse universo de Mega City 1, mas por enquanto só nos resta esperar. E quanto a você, já assistiu Dredd? E o que achou do filme? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo e quer ver muito mais sobre outros filmes de ação no futuro, além de terror e trecheira de primeira, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para muito mais no futuro, onde eu prometo muito mais conteúdo de qualidade para podermos trechar juntos. E eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!